Quero saudar a todos os nossos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Espero que os nossos alunos estejam felizes, alegres, conscientes dessa época difícil que estamos passando. Mas não é porque estamos numa época difícil, um tempo em que nós estamos, se assim, reclusos em nossas casas, que nós vamos deixar de adorar e exaltar o nome do Senhor, vamos deixar de aprender e conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos terminando o livro, esse livro que chamamos de livros históricos. E desta feita, na 4ª unidade, eu quero falar para vocês sobre o livro de Esdras e sobre o livro de Neemias. Livros esse que, a princípio, era um livro só. Ou seja, todo o conteúdo que começa lá no primeiro versículo de Esdras até o último versículo que termina no livro intitulado Neemias era composto de um livro só. Ele foi dividido, preste atenção, esse livro foi dividido quando foi traduzido do grego para o latim, pela Vulgata Latina. Quem dividiu ele foi o exegeta São Jerônimo. Jerônimo dividiu. Então, até os dias de hoje, se você pegar esse livro lá no Velho Testamento, na Tanakh, que é a Bíblia dos judeus, até hoje é um livro só. E por que foi dividido? Para facilitar, ele foi dividido em cima de conteúdo. O que nós podemos então falar sobre o livro de Esdras? Primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que Esdras, ele foi um sacerdote da linhagem lá do primeiro sacerdote Arão. O livro de Esdras, ele vai relatar os acontecimentos dentro do período do cativeiro, no cativeiro e pós-cativeiro, mas não é os 70 anos do cativeiro, porque na realidade o povo de Deus passou lá naquela região lá da Babilônia por 70 anos. Ele vai contar o período imediatamente após os 70 anos que eles ainda estavam no cativeiro babilônico. Esdras, ele dá a entender que além de ser um sacerdote, ele também era escriba. Ou seja, o que é um escriba? É aquela pessoa que se especializa no livro da lei e que escreve todos os acontecimentos. Ele tem como profissão escrever, e escrever bem, ou seja, conhecedor. Dá a entender que no livro de Esdras, não só ele tinha profundo conhecimento do hebraico, porque o livro tem muita coisa escrita no aramaico, como ele conhecia bem o aramaico também. Então, o que vai relatar nesse livro de Esdras a princípio? Certo? Esdras vai ter o cuidado de relatar desde a chegada de Ciro. Claro que tem uma série de coisas antes que quando Ciro chega, mas ele vai relatar as primeiras coisas. O seu livro, ele é composto, ou seja, do retorno do povo de Deus após o edito de Ciro, quando vai retornar a primeira leva de judeus que vão até Jerusalém. Ele também vai contar sobre a segunda leva de judeus que vão para Jerusalém. E qual que é o conteúdo geral desse livro, então? O conteúdo geral do livro de Esdras, ele vai falar desde o retorno para Jerusalém, o primeiro retorno com o intuito de construir o templo que estava destruído. Depois ele vai falar da reconstrução da segunda leva que vai reconstruir o templo e, em parte, da reforma religiosa. Ele vai mostrar esse trabalho em que Esdras vai registrar. E Esdras, ele vai querer registrar isso, mas de uma maneira muito minuciosa, muito peculiar. Ele começa registrando esse acontecimento, mas de forma organizada e cronológica. Ou seja, ninguém volta para Jerusalém à toa. Vai só voltar para Jerusalém e vai mostrar aqui da seguinte maneira. Primeiro texto interessante que mostra isso. Lá em 1 Esdras,
lá, primeiro capítulo de Esdras, fala assim, ó, no capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então Esdras mostra aqui que foi um edito do rei, ele vai fazer o primeiro capítulo depois disso daqui, do capítulo depois do decreto de Ciro, vai mostrar aqui o recenseamento do povo, que vai do capítulo 2, certo? E ele vai até chegar lá por volta do capítulo 3, vai mostrar o recenseamento, e aqui vão separar 50 mil pessoas que vão para Jerusalém, mostrando que entre essas 50 mil pessoas, relata a reconstrução do templo, a dificuldade de reconstruir o templo. Depois de algum tempo construindo o templo, eles vão parar, Ciro vai deixar o poder, vai vencer o tempo de Ciro, eles vão passar 20 anos parados, Dário vai assumir o poder, e ele vai reeditar de novo o edito do Ciro e vai terminar a construção depois de 20 anos, essa construção aqui. Mas o que chama a atenção aqui é que é muito minucioso o texto. Ele vai mostrar que eles não vão aleatório para Jerusalém. Eles não vão aleatório, eles tinham um objetivo. O objetivo era reconstruir o templo. E com a reconstrução vai entre eles. Vai mostrar aqui nos textos aqui que vai para Jerusalém o profeta Ageu, o profeta Zacarias, vai o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. E Esdras, ele registra nesse livro, assim como lá no livro de Ageu, também registra parte disso daqui. Ele vai registrar todos os acontecimentos da reconstrução do templo. Então, ele começa falando aqui, e ele é interessante, que ele fala, olha, para que se cumprisse a profecia da boca de Jeremias. E aonde está essa profecia aqui? Essa profecia, Jeremias fala que o povo de Deus passaria 70 anos no cativeiro. E ele vai falar, está lá em Jeremias 25:11. Jeremias 25:11. Vamos ver aqui, ver Jeremias 25:11. Aí ele fala assim, ó, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, e a desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Ou seja, depois disso, Deus fez com que Ciro, o ungido dele, para os assuntos de Israel e Jerusalém, ele despertou no coração de Ciro, e Ciro veio a fazer o edito para que o povo voltasse para reconstruir a cidade de Jerusalém, ou seja, o templo de Jerusalém. Então essa primeira leva de pessoas que vão para lá, ele vai mostrar a liderança, vai mostrar as famílias, as cidades, os sacerdotes, os levitas, os servidores no templo, os servos de Salomão. Ele vai mostrar o início da reconstrução do templo, o início dos sacerdotes, o início dos alicerces, a obra opositora por intermédio, segundo alguns estudiosos, que vai ser composta principalmente pelas aquelas pessoas que já estavam morando lá nesses 70 anos, que não tinham interesse que o povo de Deus voltasse para lá, certo? E passado algum tempo dessa primeira leva, o livro registra tudo isso, mas na realidade o próprio Esdras, ele não está nessa primeira aqui, ele vai na segunda leva de pessoas para lá, quando Dario já está governando o povo. Chama o retorno sob a liderança de Esdras, que vai começar lá no capítulo 7, versículo 1. Novamente o rei vai fazer outro edito, vai separar famílias e vai para Jerusalém. É nessa nova liderança aqui em que
ele vai fazer uma reforma política e espiritual lá em Jerusalém. O templo já estava reconstruído. Os sacrifícios já voltaram a acontecer lá. A adoração estava. Mas o povo de Deus, irmão, como sempre, parece que quando ele perde uma liderança, ele volta a estaca zero. Povinho difícil. Parece que eles voltam a praticar as coisas que não deviam fazer, volta a praticar aquilo que não é reto aos olhos do Senhor. Imagina que passou muito pouco tempo, passaram 70 anos no cativeiro, voltaram para reconstruir o templo, reconstruíram, e quando Esdras chega lá, o povo novamente, eles, principalmente os sacerdotes, casaram com as mulheres vizinhas das tribos das regiões vizinhas, eles começaram a adorar, começaram a sair fora dos padrões, e o grande ligação que vai ter a partir do verso do capítulo 7 até o capítulo 10 de Esdras, vai falar sobre a reconstrução espiritual, vai falar sobre rever o espiritual do povo que estava em pecado, um reavivamento espiritual na terra por intermédio de Esdras. Então, irmãos, quando a gente estuda esse livro de Esdras aqui, ele tem um período não muito longo, mas nesse período dele ele mostra desde a saída do povo de Deus lá do cativeiro babilônico, estava no fim, tinha terminado o cativeiro babilônico de 70 anos, quando Ciro emite o edito, e que a primeira leva vem para Jerusalém, reconstruir o templo. Essa primeira leva fica em Jerusalém, a princípio não consegue terminar o templo. Depois disso, Ciro deixa o poder e Dário vai ver lá o que está acontecendo lá, reestrutura todo o acontecimento que tem lá, o porquê que o templo não foi terminado, por causa das conversas, das fofocas, e é colocado novamente, ele reedita aqui. E depois, em torno de 5 a 6 meses, eles conseguem terminar a construção do templo. Depois da construção do templo, ainda vai haver um retorno de uma nova leva de judeus para a cidade de Israel, lá em Jerusalém. E esses vão tratar da reforma espiritual do templo que já estava em pleno funcionamento. Ou seja, o que nós podemos tirar então do livro de Esdras, né? Esdras, além de sacerdote, tinha profundo conhecimento, além de ser um escriba, ele era um historiador, porque ele relata detalhadamente o nome das famílias que vão para Jerusalém, quais que eram de quem que era de quem. O livro relata que a princípio, quando estava na metade do caminho, perceberam que não acompanhava eles levitas, exceto Esdras. Eles voltou lá para buscar levitas para acompanhar o trabalho. Então ele era muito minucioso nesse trabalho de pesquisa que vai ter aqui, certo? E a gente mostra que é um homem intimamente ligado com Deus. Lá no capítulo 9, ou seja, de 5 a 15, Esdras, ele vai ver que o povo está em pecado, o povo está fazendo muita coisa errada, e ele vai fazer um clamor, um profundo clamor, ele vai chorar ao ver a situação do povo de Deus lá, e vai levantar um clamor. E se vocês observarem no livro, vai observar que aquelas pessoas, os sacerdotes, que eram casados com aquelas mulheres que não faziam parte do povo de Deus, não faziam parte dos israelitas ou dos judeus, eles vão se separar delas, vão expulsar elas das suas vidas. Vai ver que o povo vai fazer um retorno, um jejum geral, um retorno à santificação e à santidade, para que eles assim voltassem novamente ao padrão da ética e da moral que Deus pregava ao longo do tempo. Padrão esse que eles perderam, e por 70 anos, de 586 em diante, por 70 anos eles padeceram lá na terra de Nabucodonosor como escravos, como cativos, até o edito de Ciro para que eles voltassem. Então esse é o conteúdo do livro, né? Lembrando vocês que
Muita coisa que é citada no livro aqui de Esdras também está sendo citado basicamente no livro de Ageu. Contém essa história no livro de Ageu. Os personagens principais desse livro aqui, que relata essas duas histórias maravilhosas que acontece aqui, ela fala do próprio rei Ciro. Depois de Ciro, ele fala de Cambises, ele fala de Dário, que é os principais, e vai, a hora que entrar em Neemias, que antes era o mesmo livro, vai falar que a base do livro de Neemias é quem? É Xerxes. Mas esse livro em si, ele tem como personagens principais os dois primeiros reis lá, certo? Vai falar principalmente de Ciro e Dário, vai falar também do profeta Josué, do sumo sacerdote Josué. Zorobabel vai ser nomeado por Ciro como governador de Jerusalém. Vai falar também de dois profetas menores que vão ter seus livros aqui também. Vai falar de Ageu e vai falar também de Zacarias. E ele vai terminar com o grande avivamento do povo judeu, certo? Abandonando as práticas antigas que haviam inserido novamente. Então esse é o conteúdo. Mas eu falei para vocês que esse livro, ele não era sozinho, só foi dividido. Então se ele foi dividido, ele tem uma continuidade. Algumas pessoas, quando pegam um livro igual o de Esdras, que fala em mais de 100 anos de existência do povo de Deus, claro que Esdras não pode ter escrito sozinho esse livro. E pode ter complementos. Era muito comum o próximo que seguia, escrever, por exemplo, Neemias. Neemias, que vai ser o próximo livro que nós vamos falar aqui agora. Neemias também era contemporâneo, era mais novo do que Esdras, mas ele era contemporâneo de Esdras. Tudo se entende no livro em que eles se conheciam e que num determinado tempo conviveram juntos lá na terra da Babilônia, e depois no finzinho, quando Neemias vem, quando Esdras volta, eles têm ainda um contato lá no final, quando tem a reconstrução dos muros de Jerusalém. Agora, diferente de Esdras, mesmo o livro contando, ele segue contando a história. Então, primeiro, o começo do livro vai contar o quê? Nós estamos vivendo uma mesma época, só que vai passando os anos, certo? Então, Esdras, como contemporâneo de Neemias, depois que vai passar essa etapa aqui, certo? Depois que passar essa etapa aqui, a gente mostra que o livro continuaria se não tivesse dividido. E o livro ele daria continuidade na história depois do reavivamento de Jerusalém. Então, primeiro veio a primeira leva de 50 mil judeus, a segunda leva de judeus, uma reconstrói o templo, a outra faz o reavivamento espiritual de Jerusalém, e depois de uma terceira leva, quando está caminhando para lá, agora já vão reconstruir o quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. Porque Jerusalém havia sido inteiro devastado. Então Jerusalém está em pleno funcionamento. O templo está em pleno funcionamento. Mas a cidade, ela está o quê? A cidade, ela está correndo perigo, se é assim que eu posso dizer. A cidade, ela está debilitada, porque não tem os muros de proteção. E Neemias, ele vai receber cartas falando como que está lá. Os patrícios, os amigos dele, vai falar que lá está sem os muros, a cidade está triste, a cidade está morta. E Neemias, diferente de Esdras, que era o quê? Esdras, eu falei para vocês, Esdras era copista ou escriba. Ele escrevia, entendido da lei. Ele também era o quê? Sacerdote e historiador. Já Neemias, um homem dedicado a Deus, um homem que fazia as coisas segundo os costumes da lei, que é dar a entender isso no livro dele aqui, ele era copeiro do rei. Se a gente entender essa função de copeiro do rei, não é uma simples função. Ser copeiro do rei é mais do que uma simples função. Não é o ato só de pegar o vinho e tomar, experimentar a comida do rei para ver se não tinha veneno. Essa pessoa tinha profunda intimidade com o rei. E ele era copeiro do rei Artaxerxes. A gente mostra que o conteúdo
da continuação desse livro que foi dividido, e facilitou dividir ele agora aqui, ele vai mostrar algumas particularidades dentro do livro. As particularidades não começam lá em Jerusalém. Eu queria que vocês lessem os principais aqui, o que está no livro mostrando aqui. É só 5 folhas. Eu não vou ler o livro. Eu vou mostrar para vocês a particularidade. Entre as particularidades, mostra que Neemias é um homem comprometido com Deus e com o povo de Deus e com a cidade de Jerusalém. Ainda que ele não estava lá em Jerusalém, ainda que ele tinha uma bela de uma vida ao lado do rei, ou seja, comia ao lado do rei, tinha intimidade com o rei, falava com o rei. Na hora que ele fica sabendo as coisas que estão acontecendo em Jerusalém, ele entristece o coração. E a gente aqui aprende uma lição. Por quê? Ele vai falar assim, ó, lá em Neemias 1, as palavras de Neemias, filhos de Acalia, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Amani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, Neemias está falando, tendo ouvido, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Esteja, pois, atento aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires o coração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, as quais temo cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos e os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Depois que ele falou tudo isso com o Senhor Deus, ele vai falar que está triste e amargurado, mas que ele queria ir lá em Jerusalém resolver o problema do povo. Mas aqui eu pego, para mim, uma das maiores sabedorias que tem no livro de Neemias. Neemias tinha que falar com a autoridade maior, que era o rei. Como é que ele ia falar para o rei? Ele era só um copeiro, ele ia falar para o rei: eu estou preocupado com os meus patrícios, meus irmãos, eu preciso ir lá ajudar a reconstruir os muros. O senhor me libera para ir lá? Não, ele não fez isso, não. Antes ele orou e jejuou o Senhor e colocou no coração que ele tinha que fazer isso. Não foi preciso ele nem falar com o rei, porque em determinado momento eles estavam todos lá. E o rei olhou para ele e disse para ele, ele vai falar assim: você está abatido, você está triste. E ele ainda vai falar: o rei disse-me, por que está triste o seu rosto e não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi de sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto e a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolado e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: é do agrado do rei, se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar. Ou seja, ele pediu para ir ajudar. A grande lição aqui: ele tinha comida, bebida, comia na mesa do rei, no café da manhã, no almoço e na janta, todos os dias.
O resto do palácio inteiro tinha que marcar presença com ele. Ele não, ele tinha presença garantida e obrigatória na mesa do rei. E aqui agora, em vez dele se preocupar com ele, mas alguém vai ficar no meu lugar e vai me substituir, que será de mim depois? Não, ele se preocupou em cuidar das coisas de Deus. Nós estamos estudando teologia e tem muita gente que não está preocupado com as coisas de Deus. O grande legado que eu, como professor de teologia, esse é a minha, claro que é o meu, você ao ler vai tirar o seu legado. O que a gente tira nesse primeiro entendimento aqui, do livro aqui dele aqui, é a preocupação que ele colocou em primeiro lugar em fazer a obra de Deus e fazer os trabalhos do Senhor. Primeiro ele buscou o reino de Deus. Depois ele vai falar que Neemias vai chegar lá, antes de mais nada, e vai fazer uma inspeção nos muros. Ele vai ver tudo que estava lá. Durante 3 dias ele vai olhar tudo e ver todos os problemas que tem lá. Ele vai fazer isso. E ele vai observar tudo e vai depois levantar os muros. Não vão achando que vai levantar com facilidade, não. O texto aqui vai mostrar que o livro fala assim, a situação em Jerusalém, a petição de Neemias quando pede o favor do rei, a comissão de Artaxerxes, a inspeção dos muros, a reconstrução dos muros. Depois da reconstrução do muro, nós vamos ver que vão ter pessoas que vão querer ajudar a construir, não vai permitir. Outros vai querer desestimular eles a construir, eles não vão permitir. Outros ainda vai tentar atrapalhar a construção com invasão. Coisa mais linda do mundo que eu acho nesse livro aqui é que eles vão fazer a obra de Deus, certo? De um lado vai estar a espada e da outro a colher de pedreiro. Eles jogavam um tijolo aqui, assentavam um tijolo, levantavam a espada e olhavam se não tinha um inimigo em volta. Irmãos, hoje a gente não precisa de espada, mas também a gente não está usando a colher de pedreiro, não está usando a enxada e nem o prumo, certo? Mas nós estávamos precisando, muita gente precisando fazer a obra de Deus, ou a nossa obra, o nosso trabalho do dia a dia. Aqui mostra que mesmo que tinha o alvará do rei, aqui mesmo que tinha o apoio do próprio Senhor Deus que preparou eles para construir o mundo, lá, os muros de Jerusalém. Mas tem uma coisa que é preciso quando a gente está fazendo a obra do Senhor: guardar e vigiar. Eles construíram o muro guardando e vigiando. É o que a gente entende e que vai mostrar aqui o texto aqui. Quando a gente observa a questão aqui do livro, ele vai falar assim, ele fala, o livro de Neemias narra os fatos ocorridos no período denominado pós-exílio. Então, o que eu disse para vocês, se a gente dividir o livro, quando o livro não está dividido, a gente fala que Esdra trata da história imediata do final do cativeiro. Então ela está dentro do cativeiro. Depois ela fala do pós-cativeiro e ela fala da reconstrução. Neemias não. Neemias já está lá no final se o livro tivesse 2. Como é um só, Neemias fala da relação pós-cativeiro, da relação do povo de Deus no pós-cativeiro e com os monarcas que estavam após o cativeiro e a intenção desses monarcas. Por isso que ele fala, o livro de Neemias narra os fatos ocorridos no período denominado pós-exílio, ou seja, o tempo contado após a saída dos judeus da Babilônia. Seu objetivo foi manter vivo na memória os acontecimentos daqueles dias e os grandes feitos de Deus e Israel, além da sua gloriosa fidelidade. Ou seja, irmãos, 2 livros que narram uma história que ela é contínua. Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava desabastecida, Jerusalém não tinha mais o templo, Jerusalém não tinha casas, era só ruína, e Jerusalém não tinha os muros, não tinha o trabalho que o templo depois de reconstruído e nem vida espiritual. Deus se encarregou de devolver esse povo a essas terras depois de 70 anos e Deus cumpriu fielmente. Deus usou primeiramente Ciro, Deus usou Dário e agora está usando aqui Artaxerxes. Nenhum desses homens eram crente, nenhum desses homens era judeu e nenhum desses homens tinha algum compromisso com Deus. Tinham porque Deus colocou no coração deles e eles assim trabalharam. Ou seja, a gente entende que Deus usa o quê? Deus usa pessoas do mundo muitas das vezes
para trabalhar em favor daqueles que amam e servem a Deus. Então, irmãos, esses dois livros, certo, tratam da reconstrução material de Israel, mas acima da reconstrução, dentro da reconstrução material de Israel, ele mostra a reestruturação espiritual do culto. Ele mostra a reestruturação material do povo de Deus dentro de Jerusalém, esse princípio árduo e difícil que tem. Se você vai ver lá no livro do profeta Ageu, vai mostrar a dificuldade que foi reconstruir, que paralela à reconstrução, não vão achando vocês que estava fácil não, que Neemias, Esdras, mesmo Zorobabel que era o governador, esse povo mesmo passado 70 anos no cativeiro, imediatamente após a volta dos 70 anos, o profeta Ageu começa seu livro, Deus usando da boca do profeta Ageu, porque Deus condena o povo, porque o povo está falando que está passando miséria, está falando que recebe salário e não consegue juntar nada, e não chove, e Deus vai falar que tudo isso está acontecendo para eles, é que o primeiro objetivo do povo ter voltado para a terra, voltado para Jerusalém, era reconstruir o templo. Em vez de se preocupar em reconstruir o templo, muitas daquelas pessoas foram primeiro reconstruir suas casas, reconstruir os seus lares, reconstruir suas casas bonitas e arrumadas, enquanto que a casa do Senhor ficava desdeixada. Não precisa falar só a casa do Senhor, enquanto que a obra do Senhor estava desdeixada. Precisa entender que, professor, mas por que é tão importante o templo? Irmãos, não tem como ter sacrifício naquela época lá, sacrifício em favor do pecado, expiação do pecado, sacrifício de agradecimento, sacrifício de louvor, sacrifício de contentamento para aquele povo ali e programar as festas que Deus estipulou como perpétuo para aquele povo ali, lembrar Deus, se não tivesse o templo era a origem de todas as coisas para aquele povo lá, certo? Então, primeiro, dentro da reforma de tudo, precisaria fazer isso daí, ou seja, houve primeiro a reconstrução do templo que vai mostrar, depois vai mostrar a reconstrução das casas e depois reconstrução dos muros, e paralela à reconstrução do templo, tem o avivamento espiritual, paralela à reconstrução dos muros, também tem novo reavivamento espiritual do povo de Deus. Então, tanto Esdras como Neemias vão usar uma reconstrução material. Preste atenção. As lições que se tira desses dois livros está no histórico das construções materiais. Agora, dentro do histórico das construções materiais, tem os aprendizados em que Deus usa, por exemplo, esses 3 reis no seu serviço para beneficiar o povo de Deus. A gente usa esses sacerdotes e mostra que primeiro busca-se o reino de Deus e Deus depois acrescenta as outras necessidades que se precisa. Mostra que esses servos como Esdras e Neemias não precisavam nem voltar a Israel. A Bíblia vai falar que muitos deles